salvação. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. Única esperança
somos seu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Só coração, um só desejo de ser
Bem-vindo, igreja, ao culto da Igreja Cristã Vida e Abundância. Estamos muito felizes de estar mais uma vez reunidos. Hoje a nossa transmissão está acontecendo pelo Facebook, uma transmissão mais simples. E a gente também está tendo a transmissão oficial, uma transmissão mais completa pelo YouTube, onde você pode acompanhar todas as letras dos louvores, os versículos que vão ser compartilhados. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, por favor se inscreva, que quando a gente atingir 100 inscritos, a gente vai poder nomear o canal e a gente vai poder abençoar mais pessoas. Então, lembrando, gente, que todo culto online está sendo transmitido sábado às 18h30 e também domingo às 10 da manhã. Seja muito bem-vindo, vamos juntos adorar a Deus. E durante todo esse tempo que a gente tá vivendo, né, de coronavírus, a gente abre o noticiário e só tem coronavírus para lá, para cá, só tem estatísticas de contaminados, de mortos. E aí eu fiquei ouvindo tudo isso e olhando, eu falei, Deus, tudo isso desanima o meu coração. Tudo isso parece que abate, deixa a gente cada vez mais desesperançosos. Mas Deus, ele me lembrou que Jesus, ele estabeleceu a igreja aqui na terra. E Jesus, ele veio e ele trouxe a boa notícia. No meio de tantas notícias ruins, Deus, ele tem uma boa notícia para você, que é o evangelho. Que é o evangelho de paz, que é o evangelho de amor, que é o evangelho de esperança, que é o evangelho de alegria. Então eu te convido a você encher o teu coração desse evangelho verdadeiro que Jesus, ele traz para sua vida, trazendo verdade, trazendo uma nova fé. Então, onde você estiver, eu te convido a você se unir a gente para adorar e engrandecer esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque em todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Em todo tempo nós temos uma nova esperança em Ti, Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor declarou sobre nós o Evangelho de paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz uma nova esperança e uma nova vida em Ti, Pai. Em meio de tantas crises, de tantas notícias ruins, nós temos a boa nova que é o Evangelho. Nós temos a boa nova que veio de Jesus, a salvação, Pai, o amor maior que encobre multidões de pecados. Pai, eu não sei quem está assistindo nesse momento, mas eu peço, Senhor, invada cada quarto, invada cada casa com a Tua glória e com a Tua presença, que eles sejam cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, desse Espírito que traz a paz que excede todo entendimento, e que todo medo, toda vergonha, toda tristeza, Pai, venha sair neste momento, Pai, para que nós sejamos cheios do Teu amor, cheios da Tua paz e da Tua alegria. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar juntos ao Senhor e declarar: Jesus, uma vez que você entrou na minha vida, tudo se torna diferente. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deixa a vida
que nós não recebemos o espírito deste mundo, mas nós recebemos o espírito que vem de Deus. E lá em Romanos 8,15 fala: não recebeis o espírito de escravidão para outra vez andar com medos, mas recebemos o espírito de adoção, pelo que clamamos Abba Pai. Então nessa noite você não tem o espírito de medo sobre a sua vida, você não tem o espírito de ansiedade, de preocupação, você não tem o espírito de tristeza sobre o seu coração, mas sobre a sua vida há o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, que garante e confirma no teu coração que você é filho, filho amado, filho querido do Senhor. Aleluia. Declare: não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É a tua presença, Pai, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos tua presença, Pai, tua presença. Declare: eu provei e eu vi esse Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, deixa o Espírito Santo encher o teu coração nesse momento. Diga: Santo Espírito,
que o Teu reino cresça na nossa casa, Pai, e a nossa vontade, a nossa carne diminui cada vez mais, Jesus. Nós queremos o Teu governo, nós queremos, Pai, a Tua mão sobre nós, porque a Tua palavra diz lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E eu te convido a você colocar a tua dependência em Deus, a colocar o teu coração em Deus, a colocar os teus sonhos, os teus propósitos em Deus, porque tudo que Ele faz é bem sucedido, tudo que Deus faz permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. O nosso Deus, Ele é fiel sobre a tua vida, Ele é fiel sobre a tua casa. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, Deus tem compromisso com as promessas de Deus. E se você tem recebido a palavra de Deus, se você tem recebido a verdade e as promessas de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dEle sobre a tua vida, e tudo que Ele falou vai se cumprir. E nesse momento eu te convido a aquietar o teu coração e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença na minha vida. Assim como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que Deus, Ele ouviu a oração de Salomão assim que ele levantou o templo de Deus. E lá fala: Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar gafanhotos que consumam a sua terra, ou se enviar pestes sobre o povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu te convido, onde você estiver, a levantar um clamor, a levantar um coração que depende totalmente de Deus e dizer: Pai, eu preciso de Ti sobre todas as coisas. Eu preciso da Tua vontade, eu preciso da Tua palavra sobre a minha vida. Preciso de Ti. Declara essa dependência no Senhor e diga: escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como até o céu
vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Eu preciso de ti. Sobre a minha vida, preciso de ti. Sobre a minha família, preciso de ti. Sobre a minha igreja, preciso de ti. Sobre a minha nação, eu preciso de ti, Pai. Deus, nessa noite nós declaramos que nós precisamos de Ti. Nós temos total dependência, Pai, Senhor, do Teu querer, da Tua palavra. Pai, nós declaramos que nós precisamos de Ti sobre os nossos planos, sobre a nossa vontade, sobre a nossa mente, sobre os nossos lábios. Nós precisamos de Ti, Pai, porque reconhecemos que para onde nós vamos, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Senhor tem respostas, se só o Senhor tem salvação. Nós declaramos que nós precisamos de Ti sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Senhor, porque sem Ti nós temos brigas, nós temos desunião, nós temos, Pai, às vezes medo, mas quando o Senhor está sobre a nossa família, o Senhor estabelece a paz que excede todo entendimento, o Senhor traz uma nova esperança. Nós declaramos que nós precisamos de Ti sobre a nossa nação, Pai, trazendo direção, trazendo sabedoria, trazendo soluções, trazendo, Pai, o impossível sobre o possível e sobre o limite do homem. Nós precisamos de Ti, Pai, sobre todas as coisas, Pai. Nós declaramos dependência, nós declaramos a Tua vontade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom nós podermos louvar ao Senhor e nós adorarmos ao Senhor junto. E eu te convido a continuar com teu coração aberto, a continuar com esse coração cheio de expectativas, porque eu creio que a palavra de Deus, que virá daqui a pouco, vai encher o teu coração com a fé que vem de Deus. Então, fique aí, fique ligado, que nós vamos para os anúncios nesse momento. Boa noite, tudo bem, gente? Vamos aí aos anúncios, fiz até uma colinha aqui embaixo. Amanhã é muito importante, dia 5 de abril, nós vamos ter aí o jejum no Brasil inteiro e a gente convida também todos vocês a participarem desse jejum. É extremamente importante nesse momento que a gente vive, todas as igrejas, todos os cristãos se unirem em clamor a Deus, amém? Então, aqueles que puderem fazer o jejum, até 1 da tarde, 3 horas da tarde, 5 da tarde, são muito bem-vindos, também. Amanhã, como a Esther já falou, vamos ter também culto online, às 10 da manhã, tá bom? Vai ser passado no Facebook e também no YouTube, tá? No caso do YouTube, se você ainda não é inscrito, faça a inscrição para ajudar a gente a conseguir ter uma URL customizada aí pra gente, CVA, e acompanhe a gente nas redes sociais. Hoje é o primeiro sábado do mês de abril, é o primeiro sábado que a gente passa em quarentena aqui no mês de abril, e como alguns já sabem, também é um dia que a gente contribui com oferta. Aqueles que tiverem em seu coração o desejo de ofertarem, a gente vai passar mais tarde no grupo do WhatsApp as orientações de como fazer isso, e se você não está no grupo, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Então vamos começar a palavra. Bom, primeira vez que eu prego, eu não preguei muitas vezes, né, mas nunca preguei online. É um pouco diferente ter que olhar uma câmera. Então já peço desculpa se eu não ficar olhando para vocês, tá bom? A gente vai ler a carta de Efésios, capítulo 4. Bom, aqui fala o seguinte, eu vou ler até o versículo 16.
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a carta à igreja de Éfeso, né, muitos dizem, inclusive, que não foi só direcionada à igreja de Éfeso, e sim toda a Ásia Menor. Ela é uma carta que fala da questão da unidade, né? E a gente vive num momento onde fisicamente a gente não consegue ter contato com as outras pessoas, com os outros irmãos, né? A gente está recluso, está com distanciamento social. Porém, aqui Paulo, ele também estava nessa circunstância. Ele estava preso nessa época. Ele estava em Roma. Ele não tinha também muito contato com as pessoas. Então ele falava com as pessoas via cartas, né? Mandava cartas, falava com alguns irmãos que visitavam ele também. E então a gente está como Paulo nesse momento também. E essa passagem do capítulo 4, ela começa falando justamente que Paulo é prisioneiro no Senhor, mas literalmente ele era prisioneiro também ali em Roma. E ele pontua alguns comportamentos que ele julgava ser pertinente aos cristãos daquela época e continua sendo pertinente. Que é o seguinte, né, versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Né? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, já naquela época, né, eu imagino que já existia muitas questões de discussões, né, brigas. Muitas das vezes um irmão talvez não chegava a um consenso com o outro. E hoje a gente vê algo também parecido, né? A gente vive, principalmente o Brasil, está vivendo um momento muito polarizado, né? E muitas das vezes a gente até acompanha nas redes sociais e vê, né, muitas brigas, muitas discussões. E muitas das vezes fazem irmãos se distanciarem de outros irmãos, ou irmãos se distanciarem de igrejas, né? E Deus quer trazer a unidade para a gente, né? Nesses dias, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento tão específico. Deus quer que a gente fique unido, né, em oração, em jejum, em clamor a Ele, né? E no versículo 4, Paulo diz, né, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, né? Então, e o que seria esse corpo, né? É o corpo de Cristo, é a igreja, né? E o corpo de Cristo, ele não é necessariamente pessoas reunidas em um lugar físico, mas sim pessoas reunidas com um propósito em comum. Amém? Por isso que ele fala um só corpo, um só Espírito. E que Espírito é esse? Espírito de Deus. Amém? Mais pra frente ele vai falar uma só fé, um só Senhor, um só Pai. Vou ler rapidinho, a gente não vai passar, não vai projetar, mas em João 17, 22, 23, Jesus fala: deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então Jesus, quando estava aqui ainda na terra, ele trouxe já essa palavra de união. Ele queria, de vários exemplos que ele deixou para a gente, ele queria deixar a união. E a gente vê nas pregações de Jesus, no andar dele, ele sempre estava acompanhado numa só unidade, num só propósito. Queria ler agora, abrindo parênteses aqui, eu vou continuar lendo Efésios 4, mas eu queria ler Efésios 2, versículo 1. No versículo 4, ele fala que também juntos em uma só esperança, né? O que seria essa esperança? A esperança tem um versículo que até hoje eu lembro, foi do pastor Eduardo da Fonte pregando, né? E o Cláudio sempre batiza, né? Cristo em nós, a esperança da glória, né? Essa esperança em comum é a esperança que Jesus trouxe para a gente, né? Naquela cruz. Então, eu queria ler essa passagem bem rápido. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nas áreas que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Amém? E aqui nessa passagem, no capítulo 2, Paulo ele enfatiza, né? A graça foi dada a nós e tudo que a gente tem, nossos comportamentos como cristãos não vem de nós mesmos, não vem da nossa carne, mas vem de Deus. Deus é que derrama a graça dele sobre nós e faz com que a gente se torne um novo homem. A esperança que ele trouxe naquela cruz foi exatamente isso, foi a esperança de ter a vida eterna, uma vida longe do pecado. Bem, e continuando no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e a todos. Aqui eu até grifei, porque Deus trabalha com a unidade completa, amém? Não é parcial, ela não é só unidade numa área ou numa outra, né? É um pacote completo. E nós, como cristãos, devemos viver nessa unidade da fé, né? A mesma fé, né? O mesmo Espírito, o mesmo corpo, né? A igreja, o mesmo Pai. E é um Pai que Paulo enfatiza aqui, que é bem interessante. Ele fala que é o Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos, ou seja, em todas as esferas, né? Deus está contigo, Deus é soberano e governa toda a terra. E Ele é quem traz a unidade, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bem, então, no versículo 7... E cada um de nós foi concedida a graça conforme medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui fala justamente da passagem quando Jesus, depois de ressuscitar, ele fica 40 dias com os apóstolos, ensinando, orando com eles, e depois ele sobe aos céus. Aqui Paulo está enfatizando mais uma vez o sacrifício de Jesus, que foi extremamente importante. Foi através desse sacrifício que a graça dele foi repartida conosco. E voltando lá em Efésios 2, para poder emendar nessa parte, Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão,
feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Bem, e dando uma contextualização, né? Paulo foi chamado por Deus para pregar especificamente para os gentios, né? Até então, a pregação estava muito restrita aos judeus, né? Mas com a revelação de Pedro, né? E depois Paulo fez as viagens missionárias e assim visitou muitas igrejas, abriu muitas igrejas, né? Em lugares que até não haviam judeus, né? E aqui ele fala que os gentios, eles não estavam incluídos nesse plano, mas eles também foram chamados, assim como o povo, né, de Israel, que ele fala aqui. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, Jesus, com o sacrifício dele perfeito, ele tirou essa distância, esse muro que havia da inimizade, que era nós, pecadores, né, não justificados, um Deus que era santo, perfeito. E com o sacrifício de Jesus, esse muro ele foi rompido. E hoje nós podemos ter acesso ao Pai, né, através de Jesus, através da fé no sacrifício de Jesus. Okay? Continuando aqui. 19. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por Espírito. Então aqui, que mensagem excelente, né? A gente, no versículo 19, Paulo diz, né, que a gente se torna concidadão. Ou seja, né, imagina que a maioria aqui seja brasileiro, né? A gente viaja para algum outro país que é mais difícil ter visto, né? Um país que não tem relações diplomáticas com o Brasil. E você imagina conseguir ser um co-cidadão ali nesse país, né? Você ser considerado nativo. É isso que Paulo está falando. No momento que a gente aceita Jesus, a gente ganha uma família que faz parte de um reino, de um país, né, entre aspas, e a gente se torna co-cidadão ali. Ou seja, é como se a gente tivesse nascido naquele lugar, né? E a gente pode resumir isso em ser filho de Deus. Bem? Voltando lá para o capítulo 4, agora eu vou manter no capítulo 4, ele fala, né? Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nessa parte, Paulo está falando que, né, embora a gente seja um só corpo, né, um só espírito, uma só fé, o corpo ele é composto por membros, ele é composto por cristãos. E cada pessoa ela tem um papel no reino de Deus. E esse papel ele é muito específico, né? Deus, quando criou o seu grande projeto para cada um de nós, e a palavra diz que isso foi antes da fundação do mundo, a gente tem um papel a desempenhar aqui na Terra. Esse papel eu não consigo determinar e explicar para você, né, qual é o seu, né? Cada um vai ter que ter a sua busca em relação a isso. E ele dando exemplo, alguns eram apóstolos, outros eram missionários, outros eram evangelistas. Hoje em dia, né, alguns podem ser empresários, outros podem ser advogados, ou uma profissão, ou até dona de casa também, né? Um vídeo que foi compartilhado há um tempo atrás, num dos retiros, mostrava bem essa ideia, né? E fica bem claro como que seria isso, né? Pessoas que no dia do julgamento final, né, o vídeo era falando sobre isso, e as pessoas tinham que prestar conta, né, do que eles fizeram aqui na Terra. E a gente vê que tinham pessoas que deviam ser pastores, mas não foram pastores, né, foram contadores, né? E pessoas que tinham que ser empresárias, eles eram pastores. E pessoas que tinham que ser
dona de casa, né? E eram outras profissões, adotou outra profissão. Então, assim, o corpo, embora seja um, a gente tem funções diferentes e é muito importante. Desde o menor, né? Agora não lembro qual é o livro, mas Paulo fala também que até o dedinho do pé, né? Se ele se machucar, ele faz uma diferença, né? Quando a gente dá um chute numa porta, algum lugar assim, o dedinho sofre e a gente também morre de dor. Então, mesmo que o membro possa ser considerado aos olhos do homem pequeno, para Deus ele é fundamental também para o reino de Deus. Então, muitas das vezes, né, a gente está servindo na igreja, né, ou não tem nenhum ministério ativo, mas a gente tem um papel ali de evangelização com os amigos e tudo mais, e muitas vezes a gente não vê que isso é tão importante, mas aos olhos de Deus é importante. Na verdade, o que a gente tem que buscar é a vontade de Deus, né? E a gente tem que acertar de acordo com a vontade dele. Não é que ser pastor, todo mundo ser pastor é certo, ou todo mundo ser empresário é certo. Cada um tem o seu chamado, né? Então, é isso que Paulo quis falar no versículo 11. E tem o propósito da gente ser chamado, né? Tem um desígnio aqui na Terra, né? Não é à toa. Vou ser pastor. Não vai ser à toa. Eu vou ser empresário, vou ser juiz, vou ser um médico. Existe um motivo para isso. E Paulo fala aqui, no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui Paulo fala, existe um propósito para você ter o seu chamado aqui, e esse propósito é preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, não é tornar o santo mais santo, não é isso, mas é aperfeiçoar as pessoas. Santos são os cristãos, as pessoas que acreditam em Jesus. É aperfeiçoar a vida da pessoa, os comportamentos que ela tem, né? Os frutos que ela gera. E esse é um papel fundamental, né? Muitas das vezes a gente não precisa ser um pastor para poder edificar a vida de um irmão. A gente pode, numa simples conversa, um simples conselho, uma oração, a gente consegue trazer uma edificação à vida daquela pessoa e, consequentemente, a gente traz edificação ao corpo de Cristo. Então, para aqueles que acham que muitas das vezes não estão fazendo o suficiente, né? Eu digo que não é bem assim, tá? E o homem avalia muitas das vezes pela aparência, né? Como Samuel avaliou Davi. Mas Deus vê o coração da pessoa, né? Suas atitudes. Bom, e no versículo 13 fala, até que todos alcancemos da unidade, da fé e do conhecimento do Filho de Deus, né? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o que o nosso Deus quer é usar as nossas vidas como um canal, né? Uma ponte para que outras pessoas cheguem à unidade da fé. Seria muito fácil, né? Eu vou cuidar de mim e, tudo bem, eu faço minha parte, né? Tenho um relacionamento com Deus e os outros, cada um se vira. Não é assim. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, nós somos um corpo. Um corpo, os membros se ajudam, bem? E aí, você ter o seu desígnio é muito importante porque Deus quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas, para alcançar pessoas que talvez o seu pastor ou os bispos, presbíteros não teriam acesso, mas você tem acesso a essas vidas. E trazer essa unidade da fé. A unidade da fé ela não é tão simples assim. Converti, batizei e acabou. Conviver com os irmãos não é a tarefa mais fácil do mundo, porque cada um é diferente. A gente conhece pessoas aí mais agitadas, pessoas mais calmas, introvertidas, extrovertidas. E muitas das vezes pode ser que pela carne a gente não vai se dar bem com alguém. Mas o que Paulo pede e o que Jesus pregou quando ele estava aqui é a unidade. Ou seja, né, lá no versículo 1, no versículo 2, desculpa, Paulo já dá a dica, né? Sejam completamente, né? Não é só pouquinho, completamente humildes, dóceis. Seja paciente com o seu irmão, suporta ele, né? Com amor também. Ou seja, não é tão fácil fazer isso, né? Mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo, isso que nos permite alcançar esse nível de comunhão, né? De unidade dos nossos irmãos. Então, é como o Paulo já tinha falado ali acima, se somos pacientes, se somos dóceis, é pela graça de Deus, não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa própria obra. É porque nós somos bons, mas porque Deus nos abençoa
e nos derrama graça suficiente para que a gente consiga, né, ter todos esses atributos. E ele fala que, além da unidade da fé, mas também do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, né, não é só batizar, mas é conhecer cada dia mais quem é Jesus na sua vida, né? E a gente poder falar, né, eu sei em quem tem crido, como Paulo falou. Imagino que, para ele falar isso, ele passou por muitas experiências, não foi assim um relacionamento raso que ele tinha com Jesus, com Deus. Ele tinha um profundo relacionamento, ele conhecia profundamente a quem ele servia, né, e quem ele acreditava, né? E assim também somos nós. E muitas das vezes a gente está no início da caminhada cristã, né, acaba de se batizar, e é isso que Paulo está falando. A gente tem que buscar essa unidade, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? Devorar a palavra de Deus, orar, se relacionar com Deus, aprender mais de Deus, né? Que nem um amigo, né? Quanto mais você conversa com um amigo, mais você conhece essa pessoa, mais você sabe o que agrada, o que desagrada, mais o que você sabe que ele acha legal, qual seria o presente que ele gostaria de ganhar. Assim também é Deus, né? Qual é o presente que Deus gostaria de ganhar hoje de você? Então, quando a gente tem uma intimidade com Jesus, com Deus, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para agradar o coração de Deus. Isso vem no automático, mas isso vem no automático no sentido de quando você lê a palavra, você entende a palavra, né? Medita na palavra. Bom, e ele fala no finalzinho do 3, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que seria isso? Cristo é a nossa maior referência que esteve aqui na Terra. Cristo, além de Senhor e Salvador, ele foi um exemplo para a gente também, em tudo que ele fez, né? Em tudo que como ele agiu, como ele tratava as pessoas, né? E muito mais além disso. Então, a palavra de Deus fala o seguinte, né? A gente tem que se esforçar na unidade, no conhecimento de Deus, até chegar no nível de Jesus. Ou seja, é um negócio bem absurdo, mas o Espírito Santo nos dá força e poder para chegar, né, ao mais semelhante que a gente pode chegar, parecido a Jesus. Porque isso vai agradar a Deus. Vai ter semelhança ao Deus vivo, é o que vai agradar a Deus também. Bem, e no 14 ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, em Coríntios também tem uma palavra dessa, né? Eu anotei aqui em 1 Coríntios 4, 14 e 20, né? Não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. O que Paulo quis dizer com isso? Todas as vezes a gente é muito Nutella, amém? E a gente fica muito acomodado, a gente não busca realmente um relacionamento com Deus, a gente tem a fé muito fraca, né? Em Efésios 6 fala da armadura e muitas das vezes a gente não está revestido de toda a armadura, né? O nosso escudo está caído, né? Nosso cinto está frouxo, né? Nosso capacete não está ali enferrujado. E Paulo fala o seguinte, deixa de ser menino, né? Ou para ser menino, para ser na malícia, nas coisas que não... para ser ingênuo, no sentido de não pensar na maldade ou praticar a maldade. Mas seja adulto, né? Homem, deixa de ser criança nas coisas de Deus. O que isso quer dizer hoje em dia? É o parar de mimimi, né? Parar de ter aquele sentimento de sofrência, né? Só eu sofro nesse mundo. A gente, claro, Jesus vem aqui para resgatar os perdidos e todo mundo, quando conhece Jesus, tem um momento, né, de tratamento e tudo mais. E isso é fundamental para quem estava sem Jesus. Mas existe um momento que Paulo fala, você tem que ter um limite aí. Vamos nos esforçar para crescer. Vamos nos esforçar porque você tem um chamado e Deus quer usar a sua vida para alcançar mais pessoas, para que Ele seja glorificado aqui na Terra. Enquanto a gente é criança, a gente limita a ação de Deus aqui na Terra. A gente não permite que sejamos instrumentos na mão de Deus. Quando a gente passa a ser adulto, né, se alimentar com comida sólida, isso quer dizer que já estamos nos preparando para o chamado de Deus e podemos realmente ser uma flecha polida na mão de Deus. Não estou querendo dizer que alguém recém-batizado não possa pregar, não possa ser usado. Não é isso. Mas
Deus deseja, né, usar o nosso potencial, e a gente só vai conseguir esse potencial no momento que a gente deixar de ser criança. Amém? E versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós somos um corpo só, né? Formado de vários membros diferentes, com funções diferentes. E como isso tudo vai dar certo, né? Um corpo funciona com uma cabeça, né? Com o cérebro, né? O órgão que toma as decisões. E Paulo fala que Jesus tem que ser a cabeça desse corpo. Por quê? Se Jesus não for a cabeça desse corpo, o corpo não vai funcionar. Cada um vai fazer conforme, né? A mão vai fazer uma coisa, a perna vai fazer outra, o coração vai fazer outra, e não vai estar em unidade, né? Para que a unidade aconteça, Jesus tem que ser o centro desse corpo, né? Tem que ser o elo que interliga, né? Então, quando a igreja ela tem Cristo, né, como centro de tudo, a palavra diz que vai dar tudo certo, porque é Cristo que faz com que todos entendam o mesmo propósito, a mesma unidade, a mesma fé. Quando a gente tem a rebeldia, os grupos isolados, as panelinhas, isso danifica o corpo. O corpo ele não fica pleno para poder cumprir o que ele precisa fazer aqui na Terra, que é a igreja, né? E também fala, né, dele todo o corpo, 16, né, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, né, cresce. O que seriam essas juntas? A gente tem os membros, que somos nós, né, as pessoas, mas a gente tem as juntas que interligam os órgãos. As juntas aqui que Paulo fala é justamente o que ele falou lá no início, capítulo, no versículo 2. É o amor pelo irmão. Isso é uma junta, né? Você ter paciência, longanimidade é outra junta. Cada componente, né, cada fruto do Espírito, né, e tudo mais, são juntas que fazem com que o corpo se fique unido cada vez mais. Então, também não adianta, né, a gente ficar na teoria, somos um só corpo, legal, e aí? Tá, mas tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ter a junta, né, orar pelo irmão, né, se padecer com ele, né, ficar feliz quando ele conquista alguma coisa, se entristecer quando ele tiver perdido alguma coisa ou alguém. A junta é importante também, né? Claro que o corpo também é fundamental. O corpo não, a cabeça que é Cristo Jesus. E, para finalizar, ele fala que cresce e edifica-se a si mesmo, ou seja, quem tem que edificar a igreja somos nós mesmos. A própria igreja tem que se edificar, né? Os apóstolos, os pastores, o crente que acabou de se converter. Então, todos nós unidos, a gente tem que se ajudar, né, na medida em que cada um realiza a sua função. Então, nós temos uma função no reino de Deus, nós temos um desígnio que foi planejado por Deus. Basta a gente querer fazer esse desígnio ou não, né? E Paulo fala, cumpra o seu desígnio, porque isso vai edificar o corpo de Cristo e vai trazer a unidade, né? E a gente está vivendo nessa pandemia bem diferente, né? Eu falei com a minha esposa, nunca imaginei que ia viver uma pandemia dessa, ficar em casa, trabalhando em casa. Eu, graças a Deus também, porque eu posso trabalhar em casa, muita gente não pode trabalhar home office. E amanhã, né, o jejum de amanhã é para a gente interceder por todas as pessoas no Brasil, no mundo, a gente trazer a presença de Deus aqui para o Brasil, né, da gente se arrepender dos pecados também. Muitas das vezes nós temos sido rebeldes contra Deus, temos trazido a unidade que Deus pediu, que Deus nos ensinou. E para finalizar, Salmo 68, versículo 19. Eu ia deixar essa passagem para vocês. 68, 19. Bendito seja o Senhor, Deus nosso, seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém? Então, fiquem firmes,
A gente olha para os noticiários e a gente fica bem assustado, né, com tudo que está acontecendo. Só que não adianta, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão também vigia a sentinela. Então, fica na paz, crê que Deus é poderoso, é soberano e não cai um fio de cabelo nosso sem o consentimento dele. Okay? Fica com Deus. Amanhã tem culto online às 10 da manhã, tá? No Facebook e no YouTube. E se inscrevam lá no canal, é importante para a gente conseguir cada vez mais aprimorar as nossas transmissões. Amém? Tchau, tchau.